Olá, jovens! Como vocês estão? Espero que bem. No nosso encontro de matemática de hoje, nós iremos falar um pouco sobre os elementos de um poliedro. E a gente, lógico, precisa saber o que é um poliedro. Então, poliedro são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional. Eles têm comprimento, largura e profundidade. Em algumas situações, ao invés de usar o termo profundidade, utilizamos o termo altura. Mas ambos têm o mesmo significado para um sólido geométrico, especificamente um poliedro. Todo poliedro ele só apresenta faces planas. Todas as suas faces precisam ser planas. Se uma das faces for um pouco curvada, por menor que seja a curvatura, então nós teremos um corpo redondo. Ou seja, para ser um poliedro, todas as suas faces precisam ser planas. Existem dois grandes grupos de poliedros, os prismas e as pirâmides, que nós iremos tratar sobre isso daqui a alguns minutinhos, para diferenciar um do outro. Outro detalhe muito importante é que todo poliedro tem nome, e o nome do poliedro depende do formato da sua base. Portanto, o formato da base é quem define o nome do poliedro. Então a gente tem uma tabelinha aqui, o nome de alguns polígonos, a parte do número de lados. Se o polígono tem 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono e aí por diante. Estes são os polígonos que têm nomes específicos. Você não precisa se preocupar em ter que gravar isso daqui, porque se por um acaso houver necessidade e você precisar saber o nome de algum poliedro, você dá uma pesquisada e rapidamente você vai tirar a sua dúvida. À medida que você for fazendo as atividades, você vai acabar gravando alguns nomes e automaticamente vai deixar de precisar pesquisar em tabelas semelhantes a essa. Então vamos falar um pouco sobre os principais poliedros, certo? O problema dos elementos do poliedro. Quais são os principais elementos dos poliedros? Primeiro, é para isso que a gente sabe que todo poliedro tem vértice, aresta e face. Todo poliedro tem vértice, aresta e face. O que são vértices? Vértice é a mesma noção de ponto. Aresta é a mesma noção de segmento, ou semelhante a uma reta. E faces é a mesma noção de lados. Então, se eu observar esse poliedro aqui, eu vou ter 5 vértices, que são esses pontos, esses extremos. Nós vamos ter 8 arestas, sendo 4 arestas da base, porque essa face que fica aqui, servindo de apoio, ela é chamada de base, e teremos 4 arestas laterais. Nós teremos também uma face, nesse caso quadrangular, e teremos 4 faces triangulares. Portanto, se eu for dar um nome a esse poliedro, esse é um poliedro quadrangular, porque a base tem 4 lados. O nome do poliedro é dado a partir do formato da sua base. Quando eu vou analisar os poliedros, ainda analisando os poliedros, todo e qualquer poliedro, ele pode ser convexo ou ele pode ser côncavo. Aqui está convexo, mas com a digitação é côncavo. Quando é que um poliedro é convexo? Quando eu pego um ponto, em qualquer lugar dentro do poliedro, e escolho outro ponto em outro local, e passo um segmento, ou seja, uma linha de um ponto para o outro. E esse segmento, que é esta linha, vai passar todo dentro desse poliedro, ele é convexo. Se eu pego um poliedro, que eu ponho um ponto, escolho um ponto dentro do poliedro, escolho outro ponto dentro do poliedro e traço um segmento, e pelo menos um pedaço desse segmento, menor que seja, passe por fora do poliedro, esse poliedro é chamado de poliedro côncavo. Então o poliedro pode ser convexo ou o poliedro pode ser côncavo. A gente tem o primeiro grande grupo dos poliedros, que são os prismas. Se os poliedros têm vértices, arestas e faces, e o prisma é um poliedro, então ele também tem vértices, arestas e faces.
O mesmo conceito de poliedro serve para prisma. Ou seja, esses pontinhos aqui são os vértices. No prisma, nós temos duas bases que são paralelas no mesmo formato. No caso, esse aqui tem 5 lados na base. Então, isso é um prisma pentagonal, porque uma figura tem 5 lados, é um pentágono. Então, o nome desse prisma é um prisma pentagonal. Nós temos duas faces, são as bases, e nós temos na lateral as demais faces. Ou seja, a quantidade de faces laterais dependerá do número de lados da base. Nesse caso, nós teremos duas faces da base e teremos 5 faces laterais, porque como o prisma é um prisma pentagonal e a base tem 5 lados, então teremos 5 faces laterais. E arestas, nós temos arestas nas bases, essa aresta da base, que nós temos duas bases, e temos as arestas laterais, essas daqui, arestas laterais. O prisma também tem diagonais, que é um segmento que sai de um vértice a outro vértice não vizinho, cortando, cruzando esse prisma nesse formato. Então, esse prisma aqui, ele tem várias diagonais. De cada extremo aqui superior aqui, nós temos duas diagonais que ligam as inferiores. Então, esse prisma tem diagonais, ela é nessa linha aqui. Se o prisma for bem alinhado, ou seja, for reto, como é o caso desse, eu posso medir a altura desse prisma da seguinte forma: marcar um ponto aqui no centro da base inferior, outro ponto no centro da base superior, e a distância desse ponto para esse ponto é a altura desse prisma. No caso, está demarcado aqui fora, porque o prisma é reto. Esse prisma é reto. Um outro poliedro são as pirâmides. Da mesma forma, no prisma, a pirâmide também tem vértices, faces e arestas, porque a pirâmide é um poliedro e o poliedro tem vértices, faces e arestas. Essa pirâmide também tem nome. É uma pirâmide. Então, à medida que a gente conta o número de lados, nesse lado tem 6, e uma figura tem esse lado é hexágono, então aqui é uma pirâmide hexagonal, porque a base tem 6 lados. A pirâmide só tem uma base, nesse caso é uma base hexagonal. Cada base vai ter a quantidade de vértices de acordo com o número de lados. E você vai observar que cada vértice tem uma aresta ligando para esse ponto aqui superior, esse vértice superior. Esse vértice superior, que é único numa pirâmide, é chamado de vértice da pirâmide. E esses outros são vértices da base. Aqui eu tenho a base da pirâmide, vai depender da quantidade de lados, mas o formato das faces da lateral da pirâmide sempre serão triângulos. Nós temos as arestas da base e temos as arestas laterais. Você vai observar que essa pirâmide ela está um pouco decaída, ela está oblíqua, ela está inclinada. Quando uma figura, um sólido geométrico é inclinado, não é possível medir a altura do centro da base até aqui, porque seria fora da pirâmide. Então essa altura, ela geralmente é medida lá de fora do solo. Então você pega, marca um ponto no mesmo alinhamento da base e vai medir a distância desse ponto até o ponto mais alto da pirâmide. Nesse exemplo, você formando um ângulo de 90 graus, uma linha reta, e aí você encontra a altura da pirâmide. Então falamos sobre os principais elementos de um poliedro, e nesse principal elemento poliedro falamos dos principais grupos: o prisma e a pirâmide. Só que todo poliedro, todo sólido geométrico, ele pode ser planificado. O que é planificado? É você pegar um sólido geométrico e sair, colocar ele, faz como se fosse um desenho que represente ele. No caso do dado, você vai observar aqui, essa é a planificação desse dado. Você tem 4 paradigmas um ao lado do outro, uma face de um lado e outra face do outro. Porque quando se você fosse fazer uma colagem,
você conseguiria encontrar um dado. O cubo. Professor, o dado parece um cubo. É porque o dado é um cubo. O formato do dado é o formato de um cubo. E o formato do cubo é exatamente esse. 4 quadradinhos um ao lado do outro, e um quadradinho de um lado, o outro quadradinho do outro. Essa é a planificação de um cubo. Semelhante à planificação do cubo, é a planificação dos paralelepípedos. Os paralelepípedos, a gente tem objetos que parecem muito paralelepípedos no cotidiano. As caixas de sapato é um exemplo bem claro. Então, a planificação do paralelepípedo parece lá no cubo. São vários retângulos, um pequeno retângulo de um lado, um pequeno retângulo do outro. A gente tem também os prismas, que são grandes grupos de poliedros. Todo prisma, geralmente, ele tem um conjunto de retângulos, um ao lado do outro, ok? E nós temos um polígono de um lado e um polígono do outro. Nesse caso aqui, esse polígono tem 6 lados. Então, é um prisma hexagonal, porque a base tem 6 lados. A pirâmide é semelhante. Essa é uma pirâmide quadrangular, porque a base tem 4 lados. Então, a gente tem um triângulo usando essa aresta como base de cada triângulo. Aqui nós temos uma pirâmide quadrangular. Os corpos redondos também podem ser planificados. Estamos falando um pouco sobre os dois, que a gente usa muito comumente, que é o cilindro, certo? Essa é a planificação do cilindro. Você passa essa tesoura aqui para separar ele. Aí então teria um retângulo e 2 círculos, um de cada lado. E essa é a planificação de um côno. Nós passássemos uma tesoura, seria mais ou menos esse formato, com um círculo. Então são corpos redondos, apesar de não ser exatamente um poliedro, mas é muito comum nas nossas atividades a gente trabalhar com corpos redondos. Então a gente deu apenas uma pequena informação para facilitar a compreensão de vocês na hora de desenvolver as atividades. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora e que vocês consigam resolver as atividades propostas. Então, até breve.